conhece aquele termo na tradição portuguesa que diz assim: casa onde não há pão. Quem consegue completar? Hã? Como é que é, Dioguina? Todos ralham e ninguém tem razão. Uma casa sem pão, onde não há a provisão, onde não há alimento, todos ralham. E hoje em dia nós estamos nesta cultura em que há uma facilidade tão grande na reclamação. Há uma facilidade tão grande em agarrar nos nossos meios e reclamar. Em todos os estabelecimentos comerciais é obrigatório ter um livro para expressar as nossas opiniões negativas sobre o qual aquele serviço que foi-nos prestado. Nós temos essa facilidade de reclamar. E até achamos que temos algum direito para o fazer. É uma forma de haver um balanço, um controle de qualidade pelo serviço que é prestado. E realmente nós temos essa razão, mas depois nós transpomos essa mesma atitude quando nós falamos acerca de Deus. Em que é fácil nós dizermos: Deus, eu não concordo. Deus, fizeste mal. Deus, este ano que passou estava meio mal gerido. Porquê que aconteceu isto? Porquê que aconteceu aquilo? E às vezes nós nem perguntamos o porquê, nós passamos logo para a reclamação. É que nós pensamos que nós temos esse direito. Nós pensamos que nós temos o direito de reclamar, de expressar a nossa opinião, porque nós somos talvez superiores a Deus. Quando nós estamos a colocar-nos nessa posição de reclamação, nós estamos a dizer: Deus, o que é que tu estás a fazer? Em vez de estás a dizer: Deus, tu és o meu socorro. A minha vida está nas tuas mãos. Há uma posição diferente. E quando nós estamos a falar deste sacerdócio real, nós vamos estar a falar acerca da vida de Moisés como sendo aquele sacerdote, aquele intermediário entre Deus e o povo de Israel. Vários estudiosos falam acerca do povo de Israel, a caminhada, o êxodo do povo de Israel, de sair de terra do Egito para a terra prometida, que é simbólico, é uma metáfora da nossa vida cristã. De como é que nós saímos da escravatura e entramos numa vida nova e entramos numa vida da terra prometida. Muitos estudiosos dizem que isso é uma metáfora, uma simbologia de como é que a nossa vida cristã é. E ao longo desta caminhada é tão, às vezes, triste e às vezes, outro lado, engraçado ver a reação do povo de Israel, que estava já há 400 anos de escravatura no Egito, sem direito a ter terra, sem direito a nada. Escravo não tem ordenado, não tem posição, é escravo, ponto final. E passaram aqueles anos todos. Deus traz um libertador. Levanta Moisés para ir a Egito para trazer salvação ao povo de Israel. E vez após vez, eu consegui identificar 14 vezes em que houve reclamação deste povo de Israel. Então, se este povo de Israel é uma metáfora, uma simbologia da nossa caminhada cristã, talvez esta forma que o povo está a reclamar, talvez pode trazer alguma luz de como nós, como cristãos, muitas vezes nós reclamamos ou temos uma posição de superioridade perante o livramento e a salvação de Deus. Então vamos analisar as 14 vezes em que o povo reclamou. Então, a primeira vez, eles ainda estavam na terra de Egito. Imagina só. Eles começam a reclamar porque o faraó disse para o povo para fazerem os tijolos, mas eles próprios tinham que trazer o suprimento da palha e de toda a terra. Eles próprios tinham que trabalhar ainda mais.
Então nós podemos ver que isto é encontrado em Êxodo 5, e depois a história vai de 1 até 22. Mas este povo começou a reclamar porque eles receberam aquela promessa do livramento de Deus e que parece que a vida piorou. Não sei quem de vós, depois de receber a promessa de Deus, a tua vida ficou mais difícil. Houve mais batalhas, mais ataques. Não sei acerca de vocês, mas comigo sim. Na caminhada com o Senhor há mais batalhas do que se eu não tiver virado para o Senhor. E este povo começou a reclamar. Seguindo a libertação, eles saem de Egito, chegam ao Mar Vermelho e não têm livramento. Tem as tropas egípcias por trás, tem o mar à frente e estão no meio do deserto. Eles viram por Moisés e dizem: porquê que tiraste-nos daqui? Começam a reclamar porque estavam a começar a se sentir entre a espada e a parede. Estavam a sentir a pressão. Muitas vezes na nossa caminhada com Cristo, na nossa vida cristã, nós sentimos pressão. Não é fácil. Sentimos pressionado para ser mais corrupto. Sentimos pressionado para mentir, para cair em tentação. Sentimos pressionado por este mundo, pelas influências que está à nossa volta. Às vezes nós nos sentimos pressionados, tal como este povo de Israel sentiu pressionado. Mais adiante, Deus traz livramento, abre o mar, eles passam em terra seca, chega a Moriá, eles tinham aquela ideia, vamos chegar ali e vamos ter água para beber, porque agora já não temos água nas nossas cantinas, já não há água. Chega a Moriá e o que acontece? Águas amargas. Não há água doce, a água não é potável, não dá para beber. Começam a reclamar novamente. Quantas vezes Deus traz alimento para a nossa vida e nós sentimos: epá, era melhor antes. Não estou satisfeito com isto. E em vez de ir para Deus com uma fonte de águas vivas, começam a reclamar com a situação. Eles não conheciam ainda Deus. Mais adiante, Deus traz essa provisão. Moisés coloca a árvore, o tronco em cima da água, há provisão e aquela água fica doce. Espetáculo. Mais adiante, Êxodo, capítulo 16. As tuas carroças já não têm alimento. As cantinas já estão cheias novamente, mas não há mais comida. E talvez eles começam a sentir fome, começam a sentir necessidade e começam a reclamar novamente. E dizer: porquê que tiraste-nos daqui, Moisés? Porquê que tiraste-nos de Egito? Nós estamos com fome. Nossas crianças estão a chorar com fome. Agora estamos aqui neste deserto, sem nada. Deus, na sua infinita misericórdia, começa a chover maná, pão, para eles. E começam a dar aquela comida celestial. Começam a ter aquela comida celestial. Mais adiante, Êxodo 17, começam a reclamar porque não há mais água. Novamente. Não aprenderam a lição. Começam a reclamar porque têm sede. Assim, nesta caminhada com Deus, muitas vezes o suprimento das nossas necessidades não é da forma que nós pensamos ou da forma que nós recebíamos antigamente. Talvez antes de conhecer Deus, ou para distrair ou renovar as nossas forças, nós íamos de férias, íamos ao cinema, passávamos um tempo e talvez isso já não traz enchimento.
já não realiza-nos, porque Deus nos salvou. E depois nós começamos a dizer, Deus, eu tenho sede, tenho fome. E Deus, na sua misericórdia, abre a rocha e traz rios de água viva. Mais adiante, Êxodo 32. Êxodo 32 é um capítulo chave em que Moisés tinha trazido o povo até Monte Sinai. Em que há pessoas que dizem que isso é o monte do templo de Deus. É o monte onde Deus desceu fisicamente e encontrou com Moisés e a liderança. Houve aquele partilha de pão, a partir da refeição, houve um encontro com Deus. Deus chamou Moisés mais fundo durante 40 dias para partilhar mais profundidade da sua presença. Arão e o resto da liderança de 70 homens desceram o monte. E dia após dia começa a passar sem qualquer telefonema de Moisés, sem qualquer e-mail, olha, estou bem, sem qualquer WhatsApp, olha, não te preocupes, já estou aí a chegar. Moisés está lá em cima com Deus. E o povo começa a reclamar. Arão, já passa dias, não temos notícias do nosso líder. Nós não percebemos nada, porque é que nós estamos aqui no fundo deste monte? O que é que nós devemos fazer? Começam a reclamar. Pedem um Deus. Pedem um ídolo. Arão edifica um ídolo. Começam a reclamar. Talvez ao longo desta caminhada cristã, nós não entendemos o tempo. Nós não percebemos porque é que está a passar tanto tempo sem nada, sem comunicação, sem nada. E começamos a reclamar. E Deus, nesta hora, Ele não foi tão misericordioso. Ele queria trazer julgamento para o povo por causa do pecado tão crasso que o povo estava a cometer. E o que Moisés faz? Esta é a primeira vez que depois destas 5 reclamações, estamos no 6º reclamação, e depois destas 5 reclamações, neste 6º, em que Deus quer trazer julgamento, Deus quer dizer, basta, este povo não conhece-me com Deus. Tu, Moisés, conheces-me, então vamos criar uma nova linhagem. Moisés disse, Deus, por favor, tem misericórdia. Moisés levanta como intercessor e começa a clamar pela misericórdia de Deus. Começa a dizer, Deus, tem misericórdia. Ele começa a levantar-se como um sacerdote, ficar na brecha, ser intermediário. Diz, Deus tem misericórdia. E Deus tem misericórdia sobre o povo. Pouco tempo depois, em Números 33, ao longo desta caminhada, novamente, eles estão a sentir com fome. Ainda tem a provisão sobrenatural de maná de Deus. Que nesse maná não é preciso mais nada. As pessoas dizem que é o pão do céu que desceu, que é o pão celestial que preenche todas as necessidades humanas. Mesmo assim, ao longo desta caminhada, este povo começa a reclamar e diz, nós queremos carne. Nós queremos carne, basta deste pão. Era um pão celestial. Um pão dos céus, que trazia toda a provisão que uma pessoa precisava. Deus, na sua misericórdia, novamente, traz provisão. Começa a chover. Passarinhos. Traz nuvens de pássaros para trazer provisão de carne. Às vezes nós não entendemos o alimento de Deus. Às vezes nós queremos, ok, Deus, traz-nos mais coisas. Nós começamos a pesquisar na net. Deus, onde é que há mais pão, mais provisão diferente? E Deus colocou-nos num sítio onde nós vamos receber o pão da vida. Mas mesmo assim, às vezes há aquele sentimento de reclamação, de insatisfação. Próximo. Números 12. Diz assim, versículo 2. E disseram, porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também
por nós. Números 12, versículo 2 e 3. E o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Aqui o povo está a começar a reclamar sobre a liderança que Deus estabeleceu sobre o seu povo. O povo está a começar a dizer, mas nós também ouvimos de Deus. Porquê é que nós devemos estar a seguir esta pessoa que é tão mansa, não tem aquela garra de liderança? É uma pessoa mansa. Deus, porquê é que nós estamos aqui neste deserto? Porquê é que não há mais? Porquê é que colocaste-nos esta pessoa connosco? Ele não é mais que nós. Nós também conseguimos ouvir a Ti. Porque eles ouviam Deus. Deus chegava ao templo e eles ouviam os tremores da terra, ouviam o sopro, ouviam qualquer coisa. Então começam a reclamar. E Deus está novamente prestes a destruir. E Moisés, mesmo com reclamação direta contra a sua pessoa, intercede para o povo. Intercede para o povo. Próximo. Eles enviam 12 espias para a terra de Canaã. Os 12 espias vão, veem o que está a acontecer, veem a terra espetacular, mas com grandes gigantes. Começam a relatar quão boa é a terra, mas com grandes obstáculos. E o povo diz assim, porquê é que tu trouxeste-nos para aqui, Moisés? Nós vamos ser derrotados. Começam a reclamar por causa das batalhas da terra prometida. Eles não aprenderam a lição que Deus livrou-nos de Egito, que era a maior potência militar daquela altura. Abriu o mar vermelho, trouxe água, trouxe pão, trouxe carne, trouxe água novamente. Às vezes, quando nós recebemos a palavra de Deus, ou o chamado de Deus sobre as nossas vidas, Deus, Tu queres usar-me, mas depois começamos a olhar para a nossa volta e começamos a olhar, Deus, isto vai ser tão difícil. Há gigantes enormes aqui nesta terra prometida que Tu deste-me. Estás a trazer-me para esta terra, Deus, porquê que estás a fazer isto? E começamos a reclamar. Porque não conhecemos Deus. Próximo. Números 14, 10. E diz, depois de reclamar acerca da terra prometida, reclamar por causa dos gigantes, diz assim, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltamos ao Egito. Aqui eles estão a pensar, este homem, este tal Moisés, ele está numa outra esfera. Talvez fez-lhe mal estar 40 dias lá em cima no monte. Ele não pensa bem. Não tem uma linguagem relevante para as necessidades que nós estamos a passar. Vamos começar a reclamar. Vamos levantar um capitão e voltar para o Egito. Porque talvez estavam a pensar, o Egito já está desolado. Já não tem nada lá. Nós podemos ser pelo menos uns reis lá no Egito. Vamos levantar um capitão e ir lá e tomar posse de Egito. Mas isso não foi o plano de Deus. O plano de Deus foi eles irem para Canaã. A terra de Abraão, de Isaac, de Jacó. A terra que foi-lhes prometido. Mas eles começaram a reclamar. Mesmo assim, diz assim na palavra que Deus queria trazer julgamento, mas mesmo assim, Moisés intercede pelo povo. Dobra os joelhos e diz, Deus tem misericórdia sobre esta geração. 11º foi em Números 16. Diz assim em versículo 3. E se congregaram contra Moisés e contra Arão.
E lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que é que vós elevais sobre a congregação do Senhor? Mais uma vez, o povo está a começar a dizer: ok, nós todos somos santos. Todos nós temos um chamado no Senhor. Todos nós somos a igreja de Deus. Por que é que nós temos que estar aqui juntos? Por que é que tem que estar Arão, Moisés? Por que é que nós temos que estar congregados? Por que é que nós temos que estar aqui nesta congregação? Não faz sentido nenhum. Se nós temos o chamado, temos o propósito de Deus sobre a nossa vida, o Espírito Santo habita em nós, por que é que nós precisamos da igreja? Por que é que nós precisamos estar congregados? E o povo começa a reclamar contra a estrutura que Deus instituiu. O povo começa a reclamar contra isso. E hoje em dia temos ouvido tanta forma de pensar que é, ok, basta ter a minha fé, o meu relacionamento com o poderoso Deus. Eu não preciso estar numa congregação. Mas nós somos individualmente a Igreja de Deus e coletivamente a Igreja de Deus. Nós somos o corpo de Deus e coletivamente somos o corpo de Deus. Não é nós somos um ou outro. Nós somos e. As duas coisas têm que estar em funcionamento. Nós temos que dizer: eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Eu sou o templo e nós somos o templo. Mas o povo de Israel não entendia isso. Entendia o que, ok, nós não precisamos desta estrutura, não faz sentido nenhum. Começaram a reclamar. Deus queria trazer julgamento. Novamente, Moisés dobra o seu joelho e diz: Deus, tem misericórdia. Intercede pelo povo. Números 16. Diz assim: mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Nesta história, Deus trouxe um julgamento por causa das atitudes do povo. E o povo começa a culpar Moisés. Diz: tu trouxeste este julgamento. Às vezes passa situações na nossa vida em que nós passamos por dificuldades graves. E às vezes é tão fácil nós pomos a culpa nas pessoas que estão ao nosso lado, talvez a liderança, talvez o pastor. Porquê que estás a fazer isso? Agora eu estou desempregado. Agora eu estou a passar mal. Porquê? Sem assumir a própria responsabilidade pelas más escolhas que nós fazemos. As nossas escolhas sempre têm consequências positivas ou negativas. Se nós escolhemos não ir trabalhar quando nós somos empregados, essa escolha vai ter uma consequência negativa, provavelmente. Ou vamos não receber o ordenado daquele dia, que é algo leve, ou podemos até ser despedidos por não comparecer com justa causa. Há sempre consequências das escolhas que nós fazemos. Só que o povo não entendeu isso. Estava a pensar que este homem Moisés, ele tem que acatar com todas as responsabilidades. Se estou a fazer bem ou mal, não interessa. Ele é que tem que trazer essa cobertura sobre a minha vida. E hoje em dia é um engano tão grande de descartar a responsabilidade das nossas ações, das nossas decisões. Dizendo: ok, se eu vejo aquele vídeo de pornografia, não vai fazer mal nenhum, porque eu sou livre. Mas depois começamos a ter efeitos do nosso casamento.
Há um desligar entre o nosso cônjuge. Mas porquê, Deus? A igreja deve ter uma coisa para os casais, para fortalecer os casais, e nós não entendemos que nós passamos horas em frente daquela porcaria. São coisas práticas, no dia a dia, que nós às vezes dizemos, pomos a culpa numa estrutura religiosa que tem que trazer salvação, mas não é essa estrutura. As consequências das tuas escolhas são a vossa responsabilidade e vocês vão receber essa consequência na vossa própria vida. Mais em frente, Números 13. Não, o 13º, Números 20. Depois de algum tempo, novamente, o povo reclama porque tem sede. Este povo não entendeu nada. Deus já purificou as águas amargas. Já abriu uma pedra para que a água escorresse. E ainda não perceberam que Deus podia trazer provisão, mas reclamaram à liderança e dizer, Moisés, onde é que está a minha provisão? Onde é que está a água que eu preciso? Eu tenho sede. E começam a reclamar. Moisés, novamente, pela orientação de Deus, traz provisão. E o 14º, em Números 21, nós vimos que ao longo da caminhada, eles não conheceram Deus. Viram a mão de Deus. Viram a provisão de Deus. Mas não conheceram Deus. E estavam insatisfeitos. Diz assim, vamos ler em Números 21, 4 e 5. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma está fastio deste pão tão vil. Eles tinham recebido provisão ao longo de anos. Ao longo deste tempo que tinham recebido provisão sobrenatural de Deus. Durante o dia estava um pilar, uma nuvem sobre o acampamento. Durante a noite estava um pilar, uma coluna de fogo. Deus estava palpavelmente presente no povo. Estava junto com o povo sempre, tal como nós. Jesus diz, eu nunca vou desamparar, nunca vou deixar-te. Nunca vou deixar-te. É a mesma coisa. Jesus está sempre connosco. O povo de Israel tinha sempre Deus no meio do acampamento. Eles tinham visto provisão. Tinham visto livramento. Tinham visto vitória sobre inimigos. Mas mesmo assim, estavam insatisfeitos. Mesmo assim, estavam a reclamar. E algo que nós temos que aprender sobre Moisés. Moisés foi um homem, ele é chamado um homem mais manso. Jesus também tinha esse nome, do homem mais manso. E há algo que nós temos que aprender acerca desta característica de mansidão. Deus não trouxe o julgamento sobre Moisés, mas trouxe sobre o povo. Deus não corrigiu e disse, não. Deus ouviu a intercessão de Moisés. Então, o que é esta característica de mansidão? Diz em Salmos 149, versículo 4, diz que porque o Senhor se agrada do seu povo e Ele adornará os mansos com a salvação. Neste salmo não está aqui a dizer Deus trará salvadores ao seu povo para trazer livramento. Deus está aqui a dizer, através do salmista, que Ele adornará os mansos com salvação.
Deus está à procura de homens e mulheres com mansidão no seu coração, para trazer salvação em primeiro lugar. Deus também está à procura de homens e mulheres mansos para entregarem esta terra. Nós oramos tanto, Deus, traz o teu reino, seja feita a tua vontade aqui nesta terra, como é no céu. Só que Deus está à procura de homens e mulheres com mansidão no seu coração, para entregar esta terra. Dizem em Salmos 37, versículo 11, que mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Os mansos. Deus não está a dizer os seus filhos vão herdar a terra. Deus está a dizer os mansos. Deus está à procura desta característica nos seus filhos e nas suas filhas, para entregar a terra. E depois, quando Jesus está a dar aquele grande sermão da montanha, em que Ele está a abrir o que é o reino dos céus. Quais são características de uma pessoa no reino dos céus? Ele está a dizer em Mateus 5,5, diz, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Tantas vezes nós buscamos, Deus dá-nos esta terra, nós queremos a nossa herança, e estamos com aquele fogo, estamos com aquela garra, não é? Mas Deus está à procura de mansos, pessoas com mansidão no seu coração para entregar esta terra, para servir daquele sacerdote do reino de Deus. É dizer, Deus, esta terra está cheia de pecado. Esta terra está cheia de imundícia, corrupção. Tem misericórdia de nós. Interceder, ser aquele sacerdote que fica ali na brecha. Deus tem misericórdia de nós. Deus está à procura disso na tua vida, na minha vida. Essa posição, tal como Moisés, tal como Jesus. Moisés serviu de ponte entre Deus e o povo de Israel. Jesus serviu de ponte entre Deus e a humanidade. Deus está à procura dessa mesma atitude na tua vida. Mansidão. Então, o que é mansidão? Vamos ao dicionário. Mansidão é uma atitude de coração, de submissão, sem resistência à vontade ou o desejo de outra pessoa. Ou mansidão é aceitar injúrias com paciência, sem ressentimento. Meu Deus, isso é difícil. Não sei acerca de vocês, mas estas duas definições acerca de mansidão, meu Deus, dá-nos graça, porque isto é difícil. Aceitar injúrias sem nem ressentir no meu coração, como é que isso é possível? Aceitar a vontade de outra pessoa em detrimento da minha vontade, como é que isso é possível? Mas Deus está à procura desta característica nos seus filhos e nas suas filhas para dizer, uau, boa, toma aqui esta terra. Toma aqui esta terra como a tua herança. Vai, tu estás lá, tu consegues, porque eu vejo mansidão no teu coração. Deus está à procura de mansidão. Tal como Jesus, cheio de mansidão, entregou a sua vida livremente, perante injúrias, perante maltratos, para nos salvar. Jesus foi um modelo, o protótipo de que é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus também. Então, Ele mostrou-nos o exemplo e diz, é assim, perante maus tratos, perante injúrias, é assim que vocês devem agir. Este é o padrão. Segue o meu exemplo. Mansidão é um fruto do Espírito Santo. Todos nós sabemos em Gálatas 5, 22,
Diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O fruto do Espírito é mansidão. Isso é uma característica do Espírito Santo de Deus que habita em nós, é a mansidão. Então, como é que nós podemos ser mansos? Numa sociedade em que nós sentimos injuriados, que é tão fácil agarrarmos no livro de reclamações e dizer, está aqui, olha, toma lá, pumba, já foste. É tão fácil. Nós sentimos no direito de o fazer. Como é que nós podemos ser mansos? Numa sociedade em que nós somos instigados a defender os nossos direitos, defender as nossas diferenças, defender a nossa posição, como é que nós podemos ser mansos? A palavra que tu deste hoje, Vera, foi mesmo, certeira. Largar. Meu pai escreveu um livro fantástico há uns anos atrás. Let it go. Largar. Largar o meu achismo. Largar os meus direitos. Largar a minha identidade. Largar. Foi mais fácil tirar o povo de Israel do Egito do que tirar o Egito do povo de Israel. É mais fácil o livramento sobrenatural do que a transformação de coração. Do que largar os direitos, largar os afazeres. E Deus está a chamar-nos neste novo tempo, neste novo mover de Deus, para sermos homens e mulheres cheios de mansidão. Tal como foi dito sobre Moisés, o homem mais manso na terra. Há relatos nestas passagens em que, se nós lemos com olhos de ler e com ouvidos de ouvir a palavra, nestas passagens de Moisés, há certos relatos em que o povo está a reclamar. Moisés está à entrada do seu templo, da sua tenda, e ele está a dizer, isto não está certo. Este julgamento não está certo. Mesmo com injúrias contra ele próprio. Ele estava a dizer, Deus, isto não está certo. Tem misericórdia deste povo. Será que nós somos capazes de fazer a mesma coisa? Quando nós temos essa mesma mansidão, o seu reino vem com poder para esta terra. Não vem com poder quando nós buscamos os nossos direitos. Força do nosso braço, o nosso poder, a nossa inteligência, nossos esquemas, o nosso jeitinho. O reino de Deus não vem aí, é bloqueado. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus próprio, o poderoso Deus, o nosso Paizinho de amor, Ele resiste às nossas vidas quando nós temos soberba, orgulho, vaidade, que é o contrário da mansidão. Deus próprio não é o inimigo. Deus resiste-nos. Deus resiste-nos. Talvez a tua vida tu estás com grandes sonhos, viste a terra prometida, viste o chamado de Deus para a tua vida, mas estás com esta limitação de eu não consigo andar. Como é que está o teu coração? Como é que está o teu coração? Tens mansidão no teu coração? É algo que Deus pode dizer, Deus, este é o meu filho. Este é o meu filho. Perante injúrias, perante maus tratos, perante perseguição. Nós vimos isto nos primeiros apóstolos. Apedrejados, maltratados, afogados. Se leem-se os livros acerca dos mártires de antigamente e de hoje em dia, homens e mulheres valentes, hoje em dia, a dar a sua vida por o Evangelho. Mansidão. Mesmo perante morte, eu vou seguir Deus.
Deus não está à procura de pessoas que estão a tentar salvar a sua vida. Criar esquemas para montar um castelo à volta da sua vida. Ele está à procura de pessoas de Deus, eu largo tudo aos teus pés. Eu entrego a minha vida, a minha segurança para ti. Talvez nós estamos há muito tempo nestas andanças da igreja e nós já criamos uma redoma de segurança à nossa volta, em que o fator risco não é relevante, porque nós não riscamos. Nós estamos assim bem longe de risco. Nós não arriscamos a nossa vida, nem pensar, nem próprio a nossa reputação. Pessoas a gozar de nós, está maluco? Nem pensar nisso. Pessoas a cuspir na nossa cara, nem pensar nisso. Pessoas a pensarem que eu sou cristão, não. Eu sou igual a outros. Mas eu vou à igreja no domingo. Eu vou à igreja no domingo. Dou as minhas ofertas. Leio a palavra, minha zona privada. Perante perseguição, Daniel, diariamente, 3 vezes por dia, abria a sua janela, perante todos, orava, sabendo que ele podia ser morto, sem vergonha, sem medo, mas também não de uma forma, eu tenho direito. Não. Mansidão. Mais uma vez, mansidão. Humildade. Deus está à procura de homens e mulheres mansos. Vamos ficar em pé. O primeiro passo para ter mansidão na nossa vida é largar a nossa vida. É largar. Largar o teu direito. Largar a ofensa que está no teu coração daquela pessoa que magoou-te e aquilo está contigo. Talvez foi o teu pai, talvez foi a tua mãe, os teus familiares. Talvez até foste abusado sexualmente, verbalmente. E há aquele trauma. Larga. 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 Primeiro passo em direção a Deus é dizer: Deus, eu preciso de Ti. Eu reconheço-te em Ti e nada sou. Por favor, salva-me deste caminho. Este é o primeiro passo. E o primeiro passo é feito quando nós dizemos: Deus, eu reconheço que é somente através de Jesus a ponte para chegar ao Pai. Somente reconhecendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que eu tenho salvação. Não é nos meus estudos, na minha estrutura, na minha família ou no meu emprego. É só em Ti, Jesus, que há salvação. E eu entrego a minha vida para Ti. Esse é o primeiro passo. E eu quero dar esta oportunidade hoje de manhã para quem quer dar este primeiro passo para Deus. Este passo, dizer: Deus, eu entrego a minha vida. Tu podes passar a vida toda na igreja e nunca fazeres esta entrega da tua vida para Jesus. Podes passar a vida toda, podes saber a Bíblia de trás para frente. Podes saber quando é que é preciso levantar a mão, quando é que é preciso dar a oferta. Mas não conhecer Deus. E hoje é o dia para conheceres Deus. Para reconhecer Jesus. Tu és o único caminho. Tu és a única salvação. É só Tu, Jesus. Por favor, perdoa-me o desvio do meu olhar. Pecado da minha vida. Então vamos fazer esta oração de entrega antes de prosseguir mais. Repete esta oração comigo. Diz: Senhor Jesus,
Eu reconheço que Tu és o caminho, Tu és a verdade e Tu és a vida. Ninguém chega à salvação se não é por Ti, Jesus. E hoje eu entrego a minha vida para Ti. Eu peço que Tu limpas todo o pecado, todo o desvio, toda a falta que eu tenho tido na minha vida. Limpa-me hoje. Lava-me hoje. Em nome de Jesus. Este é o primeiro passo. Quando Deus perdoa-te, aquilo é definitivo. Não há aquele ressentimento de parte do Senhor e dizer: olha, tu fizeste isso no passado. Não, Ele esquece tudo. Ele lava, branco. Lava completamente. Mas chega a certas alturas em que nós temos que perdoar também. Nós temos que largar. Largar estruturas antigas, formas antigas, mágoas do passado, em que hoje Deus está a sacudir-nos para nós podermos largar e seguir em frente. Ele tem tanto para nós. Ele tem uma terra para nos dar como a nossa herança. Ele só está à espera que tu largas. Eu sei que quando eu falo estas palavras, há certas situações na vossa mente e no vosso coração que o Espírito Santo, nesta hora, Ele está a iluminar. Ele está a trazer recordações. Ele está a trazer palavras que foram ditas, conversas, discussões, violências, coisas que foram feitas, que tu fizeste ou sofreste, em que aquilo está a subcarregar a tua vida. O teu antigamente, o teu Egito, ainda está a assombrar-te. Talvez tentado a tirar sono, tentado a tirar paz. Porque sentes que tu tens essa justiça, que é no teu direito de estar a sentir isso. Porque foste maltratado, injuriado. Se o Espírito Santo está a iluminar áreas na tua vida, tens duas escolhas hoje. A primeira escolha é dizer: ok, quero lá saber, eu não vou tocar nisso. Não. Eu vou-me embora, eu vou para casa e foi um bom culto. Próxima semana há mais. Ou tens a segunda opção. Dizer: muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito Santo. Eu quero largar isto. Eu quero perdoar. Eu quero perdoar. Como é que isso é feito? É dizer: eu perdoo. Não é muito difícil. É deixar essas palavras saírem da tua boca e dizer: eu perdoo. É simples. Às vezes não é simples cá dentro, mas é simples. Então, enquanto a música vai decorrer, cada um de vocês liberta esse perdão, liberta, larga, let it go, larga isso, só está a corromper-te. Isso não é bom, isso é um bocado de lixo no teu bolso, não é bom, cheira mal. Larga, diz: eu perdoo. Eu largo isso. Talvez o Espírito Santo está a revelar coisas de bem lá para trás, quando eras bem pequenino. Eras uma criança, indefeso. O Espírito Santo sonda o nosso coração até o mais íntimo do nosso ser para trazer vida. Vida com abundância. Então, vamos passar estes momentos. Só deixar o Espírito Santo falar e nós respondermos.